equipe, né, da escola, e eu queria explicar para vocês um pouco da organização desse ano, né, e do porquê que na primeira reunião eu acabei não apresentando aí a equipe. O que acontece? Todo ano, até 2019, ao final do ano, nós tínhamos uma redistribuição das professoras, porque encerrava aquele trabalho com aquelas turmas, e a gente tem, no turno da tarde na Imaco, o primeiro ao quinto ano. Então, o quinto ano, ele passa para o turno da manhã, para realizar o sexto ano, e as professoras, então, se redistribuem, né, nessa nova organização, porque a gente recebe os alunos do primeiro ano. Esse ano de 2020, nós não encerramos a carga horária de 2020. Esse ano de 2021 iniciou e a gente não encerrou a carga horária de 2020 porque a gente não teve momentos presenciais. A gente encaminhou, né, a gente ofertou uma série de atividades, mas não tinha essa carga horária legal de 2020 prevista completa. Mas os estudantes, filhos de vocês, o primeiro aninho, já estava, porque eles não tinham aquela obrigatoriedade de carga horária lá na EMEI. Então, eles já vieram iniciando o ano normal de 2021 com a carga horária de 2021. E a gente teve uma demora no sobrecadastro, na resposta do sobrecadastro das matrículas. Para vocês terem uma ideia, a gente continua recebendo alunos para todos os anos da escola, né? Crianças que ficaram aí sem escola por algum motivo, famílias que foram, se mudaram de bairro, mudaram de cidade, enfim. Então, a gente acaba fazendo essa passagem. Então, o que acontece? As professoras que estão lá, a gente tem um grupo de professores para primeiro ao quinto ano. Esse ano, a gente ficou ali, recebeu mais um ano, mas aqueles alunos não tinham migrado para o sexto ano. Então, num primeiro momento, as professoras, até agora, elas estão ali terminando o trabalho, a oferta de atividades com as suas turmas do ano passado. Então, para que os filhos de vocês pudessem iniciar o ano, né, com as atividades, encaminhamento das atividades, como eu tenho feito por e-mail, eu convoquei 3 professoras alfabetizadoras para que elas pudessem começar esse trabalho, né, até a gente fazer uma reorganização. Então, uma delas é a Letícia, que está aqui, que estava seguindo, mas as outras professoras estavam em outros anos, então a gente agora reorganizou. Então, essa vai ser a equipe que vai acompanhar os filhinhos de vocês daqui para frente. Eu tinha falado na primeira reunião que nós iríamos criar uma linha de transmissão via WhatsApp para que a gente pudesse ter esse canal direto, né? Assim, pelo menos para fazer chegar as atividades em vocês, tal como está acontecendo nos outros anos. Num primeiro momento, quem ficaria com essa função seria a coordenadora Fátima, mas aconteceu um imprevisto na vida dela, ela precisou se licenciar, então a gente não pôde dar continuidade. Agora, a gente já está num processo de reorganização, então, daqui, sei lá, 2 semanas, no mais tardar, até o final de maio, a gente tem aí a professora Letícia, que que gentilmente se ofereceu para poder assumir aí. Então, ela vai ter esse contato com vocês. Não é um grupo de WhatsApp em que vocês interagem entre vocês, o objetivo não é esse. O objetivo é que vocês vão poder entrar em contato com ela, né, via WhatsApp, mas vai ser uma solicitação, uma demanda, um questionamento ali particular para a Letícia, não vai ser uma pergunta que vai interagir entre todos do grupo. Tá? Então, essa vai ser a proposta. De qualquer forma, vamos seguir mandando as atividades via e-mail, o contato com e-mail é o contato que a gente vai utilizar também, né? E temos também o nosso site, que nesse momento, em função dessa reorganização, a gente acabou não colocando para vocês lá no site as atividades, mas ele já vai estar, em breve as atividades também vão estar lá. Então, vocês vão ter 3 fontes, né, de recebimento dessas atividades, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail, seja no site, e aquelas famílias que tiverem uma necessidade, que tem um número maior de filhos, né, que não tem condições, que não tem acesso à internet, que fica difícil por esses recursos,
Então, essas famílias podem solicitar e a gente aí, então, faz a entrega desse material impresso, né, para vocês. Agora, acho que eu consigo apresentar aqui para vocês. Então, nesse momento, a pauta dessa reunião é a apresentação da equipe, que eu já fiz, falar para vocês um pouquinho da proposta de trabalho para 2021 e quais são as próximas ações que serão realizadas, esclarecimento aí de possíveis dúvidas das famílias e alguns informes e encaminhamentos, principalmente em relação ao plantão de entrega e recebimento de material. Eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem algumas questões, algumas dúvidas, que vocês escrevam, digitem no chat, que aí a coordenação vai anotar. Se ao final da reunião eu não tiver respondido, então a gente volta aí e abre para vocês perguntarem. Então, a equipe do primeiro ano está aí. Então, até agora, né, em 2021, o que foi enviado para vocês por e-mail? A atividade diagnóstica para algumas famílias, porque tiveram algumas famílias que conseguiram pegar ainda quando a cidade estava aberta, conseguiram pegar a atividade diagnóstica lá na escola. A gente enviou uma atividade com o nome Alfabetização Atividades 1, depois a gente enviou o Caderno de Aprendizagens 1 e depois o Caderno de Aprendizagens 2. E em breve, né, eu acho que, se eu não estou enganada, é na sexta-feira, dia 7, será encaminhado o próximo caderno, que é o Caderno de Aprendizagens 3. Amanhã, a gente vai ter um plantão de entregas de 8 da manhã às 5 da tarde, para que a gente possa receber o material que os meninos já fizeram, então, tudo que os filhos de vocês já realizaram dessas 4 atividades que eu coloquei aqui, que ainda não me entregaram, né, aquelas famílias que ainda entregaram, porque várias famílias já mandaram a atividade diagnóstica por e-mail, mas quem não mandou, então essas quatro materiais, o que já estiver pronto, né, o que os alunos já tiverem conseguido realizar, vocês levem, por favor, amanhã para a gente lá, que a gente vai receber, e a gente vai entregar para vocês os livros didáticos do primeiro ano, né, do material que vai ser utilizado, e também uma sacolinha que tem lá alguns materiais pedagógicos. Esses materiais pedagógicos, vocês vão receber pelos roteiros, pelos próximos cadernos de aprendizagem, vocês vão receber as orientações de como utilizar esse material pedagógico. Então, ela é uma bolsinha colorida que os meninos vão se interessar, mas que você tem um bloco de atividades dentro dele, mas esse daí é o material que vocês devem aguardar as orientações das professoras em como realizar essas atividades. Aí aqui temos os nossos canais de comunicação, né, que foram as redes que a gente conseguiu criar em 2020 e 2021 a gente está utilizando. Então, com vocês a gente vai trabalhar com e-mail e com WhatsApp. A gente tem também o Instagram, eu acho, se eu não estou enganada, as professoras mandaram num dos roteiros um vídeo que foi feito e que estava postado lá no Instagram, então sempre elas estão fazendo vídeos, né, e colocando lá como uma forma de interação e comunicação com vocês, com as famílias. A gente tem um canal no YouTube que ele vai sendo desenvolvido pelo pessoal da Escola Integrada, com um jornal. Agora a gente está usando também para comunicação com a família, seja com pequenos vídeos que as professoras estão fazendo para dar algum tipo de explicação nos cadernos de aprendizagem ou nos roteiros, e também para postar lá as reuniões, né, as informações da direção e da coordenação da escola para as famílias, para aquelas famílias que, porventura, vou ter que interromper aqui, só para poder... Acho que tem alguém que estava pedindo... Não, eu vou autorizando, Você vai Cris. autorizando para mim, então? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. E aí, a apresentação abriu, mas...
Então, você vai autorizando aí para mim, tá, Juan? Por favor. Isso. Então, gente, o que lá na última reunião, na reunião que a gente fez, na primeira reunião que a gente fez, eu falei com vocês da nossa proposta de trabalho, que era importante estabelecer e pactuar essa parceria com as famílias, então eu volto a falar sobre isso, né, dessa importância da gente conhecer os estudantes e as famílias. A gente fez um formulário, eu encaminhei para vocês um formulário, foi muito legal a resposta de vocês. A gente não retornou ainda, justamente por conta dessa nossa organização, e que todas as informações que vocês passaram, com muitos detalhes, assim, que são muito importantes para a gente poder conhecer um pouquinho da família, conhecer um pouquinho de cada criança, vai ser compartilhada com essa equipe do primeiro ano, porque agora que elas estão, vamos dizer assim, assumindo, né, essas turmas, porque elas estavam ainda finalizando o trabalho de 2020 ainda. Então, a gente estava mantendo ali as atividades, todas com as outras três professoras, com essas três professoras, a Letícia era o vínculo ali entre elas, e agora a gente vai, então, passar para elas, a gente vai reunir, elas vão pegar aí todo o material que vocês entregarem dos estudantes, a gente vai também passar para elas, para que elas possam ver e compreender em qual estágio, né, da apropriação da escrita que os alunos estão, até para a gente poder pensar em agrupamentos. Hoje a gente tem na IMACO, todos os alunos estão matriculados nos anos, mas a gente ainda não fez uma informação, né, porque a gente não conhece ali muito esses alunos. Não quer dizer que a gente vai colocar uma turma só com os alunos que estão num processo aí silábico alfabético, com aqueles que estão pré-silábicos, eles ficariam em salas diferentes. Não quer dizer isso, esse não é o objetivo. Mas a gente precisa pensar, né, nesse agrupamento de uma forma, numa perspectiva do processo de aprendizagem, de que maneira que tem crianças que já estão num determinado nível e tem crianças que estão em outros, de que maneira que a gente vai conseguir trabalhar. Pelo que eu vi da devolutiva das avaliações de desempenho, das avaliações diagnósticas, as crianças estão muito bem, né? Eu acho que o trabalho que foi feito lá no EMEI foi um trabalho muito bacana. Mas a gente sabe, né, das dificuldades, de algumas questões que podem acontecer. Então, assim, eu tenho, pelo que eu vi de uma maneira geral, nas respostas dos formulários, eu vi que a grande maioria das famílias tem um acesso à internet, uma facilidade, mas outros não têm. Então, eu sei da vontade de vocês de que a gente pudesse ter um tipo de interação virtual com os alunos. Eu tenho a dizer para vocês que esse é um desejo das professoras muito grande, porque assim como, né, os alunos sentem saudade da escola, de uma escola que eles nem conhecem, essa curiosidade de querer conhecer e tal, as professoras também têm o mesmo desejo, a mesma curiosidade. Isso aí, que em alguns momentos, infelizmente, as mídias divulgam que nós, professores, não estamos trabalhando, que nós não queremos voltar a dar aula, isso é uma grande mentira. Isso não existe. Todos nós estamos trabalhando muito, 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 muito. Todos nós estamos muito desejosos de voltar à escola, à sala de aula, porque esse é o nosso trabalho. Foi para isso que nós fomos formados, para estar na escola. Então, o que nós desejamos é que possamos voltar e possamos voltar em segurança. Esse é o nosso grande desejo. Então, assim, sabemos que estamos aí vivendo, né, a cidade voltou a abrir, então a gente está correndo contra o tempo para poder tentar recolher todo o material de todos os alunos, e não é uma coisa muito fácil, porque envolve uma logística muito grande, já que a gente tem alunos do primeiro ao nono ano e da EJA, então a gente precisa organizar, a gente vai tentar nessa semana entregar livro didático e material para todos os estudantes, pelo menos assim, para a grande maioria, para que a gente possa, né, começar esse trabalho com o livro didático, que ano passado a gente não conseguiu, né, a gente não conseguiu distribuir o livro, porque não tinha quantidade para todos no início do ano,
Então, a gente acabou atrasando, veio a situação toda da pandemia, então a gente não pôde trabalhar. E esse ano a gente quer trabalhar. É importante, né, o trabalho com o livro. Não quer dizer que eles não vão receber atividades elaboradas pelas professoras, vão, mas tem aí esse complemento, né, desse material, de mais um recurso. Então, o nosso objetivo, né, é a alfabetização. Esse é, como eu coloquei lá na primeira reunião, um desafio muito grande, porque o processo de alfabetização é um processo que envolve interação, né, e essa interação nesse momento está muito dificultada. Então, eu acho que, além da Letícia, outras professoras falaram sobre isso, mas a Letícia foi uma professora que colocou para mim a necessidade, de repente, a gente pensar em encontros virtuais, mesmo que fossem por pequeno tempo e tal. Eu não descartei essa possibilidade, eu não estou descartando essa possibilidade, porque eu acho que a gente, nesse momento, não pode descartar nada, mas eu tenho que pensar também nas famílias que não têm esse acesso, como que a gente poderia, de alguma maneira, incluí-las, né, nessa interação e não causar nenhum tipo de prejuízo. Então, a gente está analisando, mas não é uma possibilidade que está descartada, não é. A gente tem que só pensar em de que maneira que a gente vai fazer, deixar um pouquinho começar esse movimento através do WhatsApp, para a gente também poder saber ali, né, quais famílias realmente teriam condições, qual seria, se seria viável para alguns, não seria, quantos alunos a gente teria, a gente conseguiria atender nesse processo de interação. É uma possibilidade, né, de fazer, até para os próprios alunos, né, a gente viu aí o Matheus e a Giovana logo no início da reunião, interagindo, né, percebe-se, claro que eles estão com saudades, eles querem se reencontrar e conhecer novos alunos, novas crianças, né, então isso é muito importante. Então a gente está buscando aí recursos para fazer isso, né, infelizmente pela prefeitura a gente ainda não tem essa possibilidade, nenhuma ferramenta assim, mas a gente está buscando, se Deus quiser a gente vai conseguir alguma coisa, e também temos aí, né, a possibilidade do retorno, que não tem nada definido nem para quando, mas que existe aí uma possibilidade. É claro que quando pudermos retornar, também teremos a situação dos alunos que não retornarão, de algumas famílias que vão optar por não mandar, e que a gente também precisa, de alguma maneira, fazer com que aconteça essa interação. A questão esse levantamento que eu tinha colocado lá na primeira reunião, vocês já responderam o formulário, então a gente agora vai associar as informações do formulário com esse material que vocês vão nos levar, e aí a gente vai poder pensar, né, de que maneira que vão ser os agrupamentos, para poder tentar entender um pouquinho como que está a situação. A gente tem ali crianças que estão vindo das EMEIs, tem crianças que estão vindo de creche, tem crianças que estão vindo de outras escolas particulares, então a gente precisa entender como que está a situação de todos eles. E a partir daí pensar em ações que vão ser necessárias para o processo de aprendizagem. Aí agora eu queria ver se tem já questionamentos das famílias. Eu sei que certamente vocês têm perguntas, né? Tem toda essa situação aí do retorno das EMEIs hoje, e que a gente está vendo, algumas EMEIs voltaram, algumas EMEIs não voltaram, né? Existe aí um grupo grande de professores que estão fazendo greve, a greve sanitária, né? Porque estão entendendo que ainda não é o momento para o retorno, né, com segurança. Então, temos todas essas situações. Então, eu não consegui ler o chat, porque eu estava apresentando, mas queria ver se a coordenação pode me auxiliar, se já temos aí algum questionamento. Você me ouve, Cristina? Temos sim, Cristina. Tem sim. Cristina, você me ouve? Você tem que abaixar um pouco, Fatinha, o volume do
para você poder falar, porque você está em duas contas. Você consegue me ouvir agora? Está um pouquinho baixo. Melhorou um pouco? Melhorou. Elaine Ávila, ela perguntou qual é a primeira atividade a ser colada no caderno. Letícia, você poderia me ajudar com isso? A gente mandou primeiro a atividade diagnóstica, que não era para colar, aí depois a gente teve a atividade 1, né, Letícia? Alfabetização, atividade 1. Essa já era para colar? Isso, o caderno de atividades 1 pode colar. A diagnóstica não, porque tem que devolver, né? Para a escola, mas a partir da 1, a 1 e a 2 pode colar no caderno. Eu só queria falar para vocês que mesmo colando no caderno, mesmo fazendo esse material todo que vocês já tiveram, esse material precisa ser recolhido, tá? Então, toda a produção dos meninos, tudo que eles já fizeram até agora, que já está pronto, vocês precisam nos levar, nos entregar, porque é com esse material que a gente vai poder entender como que está o processo de aprendizagem dos alunos, e esse material também ele é o comprovante da frequência dos alunos, para comprovar a carga horária dos alunos, para a documentação deles na secretaria. Então, é preciso que vocês entreguem esse material. Então, eles vão fazendo, né? Agora a gente vai receber, amanhã, a gente está aberto para receber esse material do que tiver pronto até o momento, então a gente vai separar de cada um, e aí depois, ao longo do tempo, a gente vai marcando outros plantões, né, de tempos em tempo, para a gente ir recolhendo esse material. Né? É difícil para as famílias, muitas famílias ali da Imaco, são pessoas que trabalham no centro, mas que às vezes não estão trabalhando nesse momento no centro, são pessoas que moram às vezes distante, e que fica difícil se eu falar assim, agora toda semana a pessoa vai ter que ir lá levar. Quando a pessoa está trabalhando ali próximo, está ali perto, ok, mas quando a pessoa está em outras demandas, fica muito difícil, né? Envolve custos para poder ir lá na escola só para isso. Então, a gente vai marcar esses plantões de tempos em tempos para a gente poder organizar, para a gente poder receber. Nesse momento, a gente vai fazer uma visita de vocês, vamos dizer assim, casada. Ao mesmo tempo que vocês vão levar para a gente esse material, vocês vão receber também. Então, por exemplo, se tem alguém que não conseguiu pegar o primeiro material, que era um kitzinho com as atividades diagnósticas, e naquele iniciozinho lá, não tem problema, leva agora. Se o aluno não fez nada, ele só fez o que você me mandou, mas essa diagnóstica, eu lembro que para algumas famílias eu mandei por e-mail, das famílias que não puderam pegar, mas se tem alguém que não fez, que não conseguiu, não tem problema. Pega agora e a criança faz agora. Isso não, a gente não vai ficar limitando. E aí, amanhã, vocês vão levar também o livro didático e a sacolinha que tem algumas atividades, mas que essas atividades vocês vão aguardar, não é para ser feito de imediato, só no roteiro, quando for o roteiro, é que as professoras vão orientar ali vocês o que vocês vão usar e aonde que vai ser. Outra pergunta, Fatinha? Cristina, antes de passar para outra pergunta, no chat ainda tem algumas dúvidas em relação se é ou não para colar as atividades no caderno, uma vez que elas terão que ser entregues na escola. Então, ainda está com essa dúvida. É para colar? Não é? Quem colou tem algum problema? Como que faz para entregar as atividades? Olha, o que estava, a orientação que estava das professoras é que colasse no caderno para que eles pudessem fazer, mas muitas vezes, né, os alunos estavam registrando direto no caderno. Agora, tem algumas crianças que já registraram na própria folha. Então, vai ficar a critério de vocês. Se vocês estiverem com as folhas já preenchidas, não tem problema, pode entregar com a folha mesmo, para não ter que colar no caderno. E esse material vai ser devolvido, não de imediato, mas ele vai ser devolvido para vocês. E aí, se for o caso, depois vocês colam, entendeu? Não tem problema. Mas de tempos em tempos agora, a gente vai fazer isso, a gente vai recolher. Então, quando for o caso, a gente recolhe o caderno, não tem problema, entendeu? A gente espera aí chegar um quantitativo de folhas para poder
tá o caderno completo, entendeu? Tá, já completou aquele caderno, aí a gente vai e recolhe, ou estiver perto de terminar. Mas nesse momento, se já tiver com as folhas feitas, se o material foi feito em folha, entrega as folhas. Ah, mas só foi feito em caderno, a gente entrega o caderno. Ah, eu preciso de outro caderno, eu forneço outro caderno, não tem problema, tá? Eu preciso de um caderno para que ele possa fazer, não tem problema, eu forneço outro caderno para ele poder continuar o material, tá? Infelizmente, essa é a situação que a gente tem nesse momento. No normal, né, quando a gente está na escola, assim, eles recebem um caderno no início do ano e vão vendo. E a professora vai vistando o caderno, vai mandar para casa, vocês veem e tal. Mas nesse momento que a gente está nessa situação, aí a gente vai ter que ter essas opções, esses recursos aí mesmo. Cristina, eu vou tentar passar as perguntas mais ou menos pelo nome dos pais e mães que estão aqui, como se fosse um bloco. Só tem uma família, no caso duas, o Cândido Lorenzini, ou Lorentini, avisou que essa semana eles estão fora de BH. Eles só devem voltar dia 17. Então, ele gostaria de saber se haverá plantão na escola a partir da semana do dia 17 de maio para fazer essa movimentação de entrega e recolhimento de atividades. Tá. E, o Cândido... E mais uma situação parecida, eu fechei o chat agora, uma família também perguntou se só pode pegar o livro didático amanhã. Olha, em relação ao Cândido, eu já tinha, né, conversado com você via e-mail, Cândido, e você já tinha me falado, né, que vocês estão fora de BH, inclusive a gente ficou ali, você mandou já para a minha atividade diagnóstica, então, assim, não tem problema. Com relação ao plantão especificamente do dia 17, o meu desejo é que realmente a gente continue conseguindo ter esses momentos lá, mas a gente, né, na segunda quinzena de março, a gente foi surpreendido com o fechamento da cidade, de repente. Eu tinha marcado os plantões e a cidade fechou. Então, assim, estou entendendo que se tudo estiver ok, a gente vai fazer todo o possível para que a gente possa receber, principalmente de quem está fora, né, nesse momento não pôde, alguma coisa assim. Então, eu peço, Cândido, que quando vocês estiverem vindo para Belo Horizonte, que você entre em contato comigo, ou você já tiver chegado em Belo Horizonte, entre em contato comigo por e-mail, que aí a gente vai agendar, se a gente não tiver podendo fazer plantão, ou se a gente não tiver com plantão naquele dia exatamente, a gente vai agendar um horário, e aí eu vou receber o material especificamente de vocês, tá? A outra família que falou, né, que perguntou, e eu imagino que também seja de questionamento de outras famílias também, com relação a amanhã. O que acontece? São 9 anos, né, primeiro, segundo, terceiro, até o 9º ano. Nós estamos agendando para cada dia, 1 ano, para que a gente possa tentar recolher dentro desse fluxo. A gente sabe que tem famílias, por exemplo, aqui, não sei se a Sabrina está aqui, nem o Eduardo, mas os pais do Léo, eles são pais também da Nina, lá da escola, e acho que tem outras famílias que têm outros filhos. Não quer dizer que quando vocês forem lá amanhã, né, levar, a Sabrina e o Eduardo, por exemplo, forem levar o material do Léo, eles já não vão levar o da Nina, ou quando eles deixarem para ir buscar na Nina, eles peguem do Léo, não tem problema nenhum. Mas a gente está pedindo para a nossa organização, seria o ideal que eu só tenho filho no primeiro, que vá amanhã, mas não posso ir amanhã, posso ir no outro dia, não tem impedimento, né? Até porque o objetivo é que a gente recolha esse material e que a gente entregue para vocês, que vocês possam receber. Então, não tem problema, mas assim, eu não quero deixar aberto, tipo assim, todos os dias, todo mundo do primeiro ao 9º, porque aí existe um risco muito grande de aglomeração, né? Aí é um risco muito grande para todos, né? Para famílias, para a gente. Então, por isso que a gente estabeleceu essa organização assim. E a gente começou com vocês. Mas se tiver alguém aqui, eu não posso ir amanhã. Essa semana inteira, nós estaremos de segunda a sexta, lá de 8 às 17, recebendo material, ok? Tem famílias que estão em dúvida se já recebeu todas as atividades e se existe algum outro canal
em que elas possam acessar as atividades que já foram enviadas por e-mail. Fátima, eu não entendi a primeira parte da pergunta. Tem famílias que não sabem se o aluno recebeu as primeiras atividades. Então, gostariam de ter acesso a um outro canal para poder pegar para poder conferir, né? A gente vai colocar no site da escola, mas a gente está com um problema técnico com a pessoa que é responsável, que ela está licenciada, e então a gente não está conseguindo, nesse momento, colocar lá no site, mas a gente vai colocar, eu vou tentar colocar até o final dessa semana. Mas, de qualquer maneira, se a pessoa amanhã for levar o material lá do que já fez, aí eu já tenho como ver, amanhã eu estarei lá, eu vou ter como ver qual material que está faltando e já falar para a pessoa que está faltando. Se for o caso, por exemplo, eu não tenho o caderno 2 de aprendizagem, e a gente pode encaminhar por e-mail, se for o caso, entendeu? Então, amanhã, na hora que a gente recolher, a gente já vai dar para a gente ter uma ideia. Tem mais alguma atividade na casa? Não. Então, está faltando isso aqui. Estão faltando essas, entendeu? Amanhã a gente já consegue ver. Tem pessoas também que estão perguntando: eu já mandei atividade por e-mail, eu tenho que imprimir, eu tenho que levar na folha? Não. Tenho que tirar a foto do caderno? Atividade com a massinha não registrei. Não tem da atividade de devolução. Não. Essas pessoas que encaminharam as atividades diagnósticas por e-mail, se tiver com a atividade impressa, é bom, é melhor para a gente, é mais fácil para a gente. Mas, se não tiver como, não tiver jeito, não tem problema. Com relação às atividades, né, que eram para eles manusear, da massinha e tal, se não tiver registro, não tem problema. A gente falou ali, se desse para tirar uma foto, teve família que mandou foto para a gente, beleza, ótimo, excelente, mas se não tiver, não tem problema nenhum, tá? Eu estou vendo aqui, Fatinha, só rapidamente, que tem uma pessoa que perguntou que queria saber o nome da professora do filho. Aí, deixa eu voltar a explicar. Nós estamos recebendo estudantes até agora, nós estamos num momento diferente, porque normalmente esse momento de maio, a gente já fechou os diários, a gente já enturmou todo mundo, já está tudo ok. Normalmente, no final de março, a gente já acertou tudo isso. A gente tem ali fevereiro para poder pensar se vai ter alguma mudança na enturmação e tal. Em março, a secretaria já cobra da gente um posicionamento. Esse ano, a secretaria ainda está recebendo matrículas de estudantes. Então, hoje eu tive presencialmente na escola, eu vi lá a Luciana, secretária, ligando para várias famílias que o cadastro encaminhou para a gente. Então, são famílias que estão vivendo aí um momento, né, de às vezes estavam em determinadas escolas, precisaram tirar, se mudaram, enfim, então a gente está tendo. Então, a gente ainda não enturmou os alunos para saber, olha, vai ficar tais alunos nessa turma, tais nessa, tal. Está todo mundo no primeiro ano. Então, o que eu falei para vocês é que eu apresentei a equipe do primeiro ano. Até porque, gente, vocês precisam... a gente está trabalhando numa lógica agora de que não... Eu tenho conversado muito desde o ano passado com as professoras que não teremos mais aquela situação de os meus alunos, porque as professoras nós, professoras, somos possessivas, né? Os meus alunos. Então, assim, os alunos da Fatinha, os alunos da Letícia, mas os meus alunos. E agora a gente está trabalhando de uma lógica de nos nossos alunos. São todos os alunos do primeiro ano. Por que que nós estamos trabalhando nessa lógica? Porque quando voltarmos para o presencial, num primeiro momento, pode ser que nem toda a equipe possa retornar. Nós temos professores do grupo de risco, nós temos professores que não retornarão. Então, pode ser que o filho de vocês, né, que ele está numa determinada turma, mas que em determinado momento no presencial, ele vá a ter um atendimento ali de uma outra professora. Então, é a equipe do primeiro ano que vai atender a todos os alunos. Claro que, quando essa situação toda se normalizar, a gente vai ter, porque nossa organização é assim, né? Uma professora referência e uma professora apoio. Mas, nesse momento,
todas as professoras estarão atuando juntas. Essas professoras que vão atuar no primeiro ano, além de serem pessoas maravilhosas, seres humanos maravilhosos, são excelentes profissionais. Elas estão desempenhando um trabalho maravilhoso. Então, elas estão fazendo um trabalho em equipe. Então, todas as crianças estão recebendo a mesma atenção, o mesmo material. Esse material está sendo produzido por todas elas. Então, quando uma determinada professora pensa, vamos fazer isso aqui, vamos trabalhar isso aqui, todas as outras estão ali cientes. O trabalho está sendo, esses trabalhos que vocês estão recebendo estão sendo elaborados a várias mãos, entendeu? E eu acho que deve ser assim. Essa é uma forma muito interessante, porque elas vão compartilhando ali, olha, tal criança tem essa dificuldade, tal criança tem essa, elas vão tendo diversos olhares ali para aquela situação. Claro que a gente sabe da importância da referência da professora para o aluno, com certeza, isso é muito importante. Mas a gente vai ter esse momento aí que eles vão chegar lá e vão conhecer e vão interagir com essas professoras. Para interagir com vocês via o WhatsApp, quem vai ser a professora vai ser a professora Letícia. Então, vai ser através da Letícia que vocês vão conseguir ali fazer algum questionamento, alguma pergunta que vocês estão em dúvida, isso aí vai ser através da Letícia. Mas todas as professoras recebem essas informações que são perguntadas para a Letícia, que são solicitadas, todas elas participam ali disso que a Letícia compartilha. A gente vivenciou isso no ano passado, só que esse grupo estava no segundo ano, e elas têm ali uma experiência, elas sabem como resolver, tá bom? É nesse momento, mas depois a gente certamente vai ter que fazer a informação, e aí cada um vai ficar com pelo menos 2 professoras, né? E aí, se Deus quiser, elas vão continuar nessa lógica desse trabalho, que já vinha acontecendo, mesmo no presencial, a gente já vinha trabalhando de uma forma muito interdisciplinar. Mas tinha isso, né? Os meus alunos, né? E, na verdade, são os nossos alunos, de todos nós. Cris, você poderia continuar nessa pauta do WhatsApp? Porque foi sugerido que fosse criado um grupo de WhatsApp para que se fosse tirado essas dúvidas. E também temos famílias querendo o WhatsApp da professora para poder confirmar se já recebeu todas as atividades ou não. Então, se você pudesse falar um pouco sobre o grupo de WhatsApp, sobre a lista de transmissão, por favor. Tá bom. Olha só, a nossa proposta não é o grupo de WhatsApp. Eu entendo que vocês tiveram, né, uma interação desse tipo com lá na EMEI, na época da EMEI, lá no ano passado, eu entendo isso. Até mesmo muitas escolas, muitas EMEIs mesmo, escolas de fundamental, já tinham isso, grupos de WhatsApp do professor mas as professoras, elas estão com uma demanda muito grande, muito grande. E quando a gente faz uma pergunta para o WhatsApp, para qualquer pessoa, em qualquer situação, existe uma expectativa muito grande nessa resposta, e que a resposta seja imediata. E muitas vezes as professoras não têm essa disponibilidade. Não tem como a professora ficar recebendo e interagindo, uma professora só. Vejam, a prefeitura não disponibilizou telefone celular, nem chip, nem nada disso para os professores. Quem está fazendo isso aí está fazendo com os seus próprios recursos. Então, existe uma situação que a gente precisa entender, que a professora tem as questões dela, ela está liberando, está oferecendo ali, dispondo do recurso dela, do telefone particular dela, não está se negando, muito antes pelo contrário, mas ela não está com um grupo pequeno, como seria uma turma lá na EMEI, que cada professora, pelo que eu tenho de informação, cada professora estava ali com 15, 20 alunos. Não é esse o nosso caso. As professoras mediadoras, são 6, em 2020 foram 6 professoras mediadoras, e cada uma delas estava com um grupo ali de 40, 50 e até mesmo, muitas vezes, 60 alunos. No momento, a Letícia vai ficar com mais de 60 alunos, que é o número de alunos que a gente tem, quase 70 nesse momento, e estão entrando mais outros. Então, é um grupo muito grande, ó, a carinha dela, de tipo assim, nossa senhora,
Como é que eu vou dar conta disso? E vai dar. Então, ela tem que ir interagindo. Imagina várias pessoas ao mesmo tempo perguntando. Então, assim, é importante que vocês não deixem de registrar aquilo que vocês têm dúvidas, que vocês registrem para ela. Quando são questionamentos que a Letícia não tem condições, ela, enquanto professora, não tem condições de responder, são questões que envolvem a direção ou a coordenação, ela nos contacta e fala, olha, isso aqui foi questionado, como é que eu respondo? Muitas vezes eu entro em contato com a família, mas a gente tem canais de comunicação direto, tem o telefone institucional, quando houver necessidade de uma coisa mais séria, pelo próprio e-mail, né, que vocês queiram fazer algum tipo de questionamento. Mas a escola é muito grande e nós não temos condições de ter, nesse momento, esse tipo de atendimento, né, de específico, assim. E se Deus quiser, a gente está acreditando aí nessa possibilidade de um retorno em algum momento, e que nem que seja apenas para ir em alguns momentos, um tempinho, para que as crianças possam interagir um pouco e ter ali esses momentos com a professora para tirar dúvidas, para poder explicar. Não é fácil, gente, não é uma situação fácil, não. A gente não está satisfeita com isso, a gente não está feliz de estar nessa situação, não, mas é o que a gente tem, a gente está se esforçando para fazer o melhor. Nessa questão também de atividades, a Mariana Helena, ela falou assim, que amanhã tem que ir na escola levar as atividades, e sexta-feira tem que retornar para pegar outra atividade? Não pode pegar tudo junto? Não, são situações diferentes. O material que vai amanhã é o material que é o livro e as atividades que vão ser... É uma materialidade que vai ser entregue que não tem como ir por e-mail, não tem como ir por WhatsApp. Mas essas atividades não serão impressas, né? O próximo caderno de aprendizagem, ele não será impresso, a não ser para alguma família que tenha essa necessidade. Aí essa família, tipo assim, eu não tenho condições, eu não tenho internet, eu não tenho como imprimir, eu não tenho, né? Eu tenho vários filhos. Existem inúmeras possibilidades, sim. Aí essa família tem que fazer essa solicitação, eu vou encaminhar, quem tá organizando essas impressões é o Walter, e aí o Walter encaminha, e aí ele agenda com a família um dia e o horário para buscar. São situações diferentes. Uma situação são os plantões que a gente vai fazer para todos, para que a gente possa recolher os materiais e entregar o material para todos. Uma outra situação são os agendamentos que a gente faz para algumas famílias que precisam, que necessitam do material impresso. Então, o que está agendado é para vocês irem amanhã, para trazer, né, para a gente receber o material que os meninos já fizeram e levar esse outro material pedagógico, os livros didáticos, esse material pedagógico. O outro roteiro, ele seguirá normalmente por e-mail. Outra situação, eu também vou colocar dois em um. A Fernanda pediu uma explicação sobre as atividades, porque ela recebeu um material de 30 horas, um de 36 horas e outro de 72 horas. E a mãe, eu acho que é a Rosineide, desculpa porque eu não peguei o nome da mãe, mas ela falou assim, o Iago já sabe ler. Porém, nessas últimas atividades, tenho notado que ele esqueceu de coisas simples. Então, as questões que tem escritas é muito importante para ele. Essa mãe, desculpa, é a Rosineide Santana. A gente teve uma primeira pergunta, que era em relação às atividades, não é isso? E uma segunda pergunta, que é em relação ao fato da criança já estar lendo, mas que ele estava com algumas questões ali de escrita, né? Isso. É isso? Isso. Aí, assim, em relação às atividades, né, precisava ser um pouquinho mais específica, assim, de qual dúvida, em qual atividade. Eu acho que é um pouco pela questão da carga horária, né? Como a gente tem que ofertar a carga horária, a gente fez, como eu expliquei no início, né? A oferta de 2020 não tinha
se completado. A gente deve completar a oferta da carga horária legal mais ou menos em maio, no meio de maio. Para o primeiro ano, isso não precisava, a gente não tinha que ofertar a carga horária de 2020, a gente tinha que ofertar a carga horária de 2021. Então, esses materiais, a gente estava calculando, a gente não sabe ainda muito bem quanto tempo, a gente está fazendo uma estimativa de quanto tempo cada criança ali mais ou menos leva para fazer essa atividade. Então, eu sei que tem crianças que fazem, tipo assim, o material, o caderno de aprendizagem todos em um dia, né, 2 dias. E tem criança que tem uma dificuldade maior e vai fazendo com, né, cada dia. Por isso que a gente colocou lá uma atividade num dia, outra atividade no outro. Tal. Agora a gente já vai começar a dar um ritmo um pouquinho diferenciado, né? A gente tem que sentir um pouquinho como é que foi, a partir do momento que a gente recolher as atividades, a gente vai sentir um pouquinho como é que foi o processo ali dessas atividades, de como que cada um fez, como é que cada um realizou, e aí a gente já vai dar um novo ritmo, né? Muito provavelmente, talvez um pouco mais de atividade, a gente vai sentindo aí com a devolutiva de vocês também. Olha, precisa de mais atividade, precisa de menos atividade. Ele não está dando conta, ou ele está dando conta, está fazendo muito rápido, não está fazendo. A gente vai precisar ir fazendo um pouquinho essas trocas, né? Isso aí, essas informações vocês vão poder podem passar por e-mail, como podem também passar quando a Letícia já estiver em contato com vocês. E a segunda questão era... Esqueci, Fátima. Eu vou até adiantar, porque a Rosineide falou, né, que o Iago estava lendo. Mais atividade escrita, e aí a Francislene, logo abaixo, colocou que está tendo muita dificuldade, porque o filho dela ainda não é alfabetizado, então que ela gostaria de ter mais atividades. Então, acaba que uma coisa complementa a outra em situações diferentes. A situação é essa, entendeu? A gente tem isso em todos os anos, né? Famílias que falam assim, olha, esse material que vocês mandaram, que as professoras elaboraram, fazendo uma estimativa, pensando nessa estimativa de tanto tempo que cada criança vai gastar, a criança faz super rápido, né? Ela tem uma facilidade, já tem ali. E tem outras crianças que não. Então, a gente precisa ir dosando, porque se a gente manda uma quantidade muito grande de atividades, uma família pode ficar sobrecarregada, enquanto que a outra não. Então, a gente está dosando nisso aí. Por isso que é importante que vocês retornem para a gente ver. Bom, a maioria está falando que está com pouca atividade. Então, a gente pode dar. Porque também há uma preocupação do grupo de professoras, da equipe de professoras, no sentido de, tipo, a gente está mandando muita coisa, a família está ficando sobrecarregada. No ano passado, a gente fez roteiros que a gente tinha que fazer roteiro para 15 dias, para 2 semanas, na verdade, né? E as famílias falaram assim, não, os roteiros estão muito grandes, sabe? É muita coisa, eu não estou dando conta. As pessoas estavam muito apertadas, porque como é que eu trabalho o dia inteiro, chego em casa à noite, não tenho tempo para fazer com ele, tal, tem muita atividade. Então, a gente recebeu um momento de informações desse tipo. Por outro lado, às vezes tem outras pessoas, não, né, a pessoa está em casa, a criança está em casa também, eu quero que tenha mais atividades da escola. Então, a gente vai ter que ir dosando isso aí mesmo, né, e vendo. Então, é importante que vocês nos falem como que tá, para a gente saber, não é... quando a gente manda as atividades, quando a gente faz o planejamento, tem todo um histórico, um trabalho por trás daquilo ali, de que habilidade nós queremos trabalhar com aquele aluno naquele momento, do que eu estou querendo que aquele aluno desenvolva. Então, não pode ser assim, tudo de uma vez. A gente não pode chegar e falar assim, bom, então agora a gente vai apresentar tantas coisas. Não, tem que ter uma dosagem, entendeu? Então, eu sugiro que vocês nos relatem mesmo, sabe? Olha, o caderno de aprendizagem 1 foi assim, foi fácil para ele fazer, foi difícil. A partir do momento que a gente tiver esse feedback de vocês, vai ser muito legal, entendeu? Se quiser amanhã, na hora que vocês entregarem as atividades, colocarem um bilhetinho nas atividades, fiquem inteiramente à vontade. Eu tenho certeza que as professoras vão adorar. Se tiver uma mensagem diz assim, olha, achei isso, 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 as atividades podem ser maiores, as atividades podem ser menores, ele teve uma dificuldade nisso aqui, não tem problema nenhum, tá? Nenhum. É muito bem-vindo. A Rosineide está falando do esposo dela,
é quem vai buscar as atividades. Ele precisa levar documento? Não, ele vai me falar qual que é o nome da criança e o ano, né? Primeiro ano. A gente já sabe que amanhã é todo mundo do primeiro ano. Então, só falar o nome da criança e a gente vai... É bom que a gente vai conhecendo vocês também, né? Eu vou conhecendo vocês. Foi pedido também para ser colocado os endereços dos canais de comunicação da escola, novamente. Se os slides vão poder ser disponibilizados para cópia. E a Eliane, sobre o tipo de atividade, a Eliane falou que é melhor poucas atividades com qualidade, e acho que a Ellen Rocha falou sobre as atividades de ciências. Então, vamos... Foram muitas perguntas aí, né, Fatinha? Agora você... Desculpe, assim, né? Vamos por partes, né? Ó, primeiro, eu vou de trás para frente. Primeiro, o processo de alfabetização, né, desse que a gente vive, é um processo que, assim, a criança ela tem que aprender a ler e a escrever. Tem o processo do numeramento, né, que é essa alfabetização matemática. Mas quando a gente pensa nas outras disciplinas, história, geografia, ciências, arte, a gente está fazendo isso de uma forma interdisciplinar. Então, quando a gente está trabalhando, a gente tem lá quais são as habilidades necessárias para essas outras disciplinas. Então, isso aí, ele é trabalhado junto. Essa divisão por disciplina, né, que talvez seja essa, eu não sei se eu entendi direito, mas talvez seja essa a ideia da família, da mãe que falou isso. Em que momento que eu vou ter uma atividade específica de ciências? Essa divisão, nesse momento, a gente não está fazendo. Né? A gente não quer colocar, tipo assim, já separado por disciplina, não é essa a proposta, muito antes pelo contrário, a proposta é que a gente trabalhe de uma forma interdisciplinar, que todas as habilidades, os conceitos que são das diversas áreas de conhecimento possam ser vistos de uma forma interdisciplinar, entendeu? Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, vamos supor que a gente queira trabalhar um conteúdo que seria considerado um conteúdo de ciências, por exemplo, que seria a questão da água, né? A gente vai fazer um trabalho, uma pessoa que chegou agora, poderia, por favor, desligar o áudio? Estou esperando a resposta da menina até amanhã. Amanhã também. Você consegue... Deixa eu ver aqui. Se a gente consegue, pronto. Então, por exemplo, nesse conteúdo, vamos dizer assim, água, a gente vai fazer um trabalho interdisciplinar de modo que os conceitos que precisam ser trabalhados com os alunos dentro da área de conhecimento e ciências, seja trabalhado de forma que um texto que pode ser uma fábula, pode ser uma lenda, pode ser diversos gêneros textuais, e aí a gente vai trabalhando todas as outras habilidades conjuntamente, entendeu? Não tem especificamente, ele vai trabalhar esse conteúdo de ciências, não vai vir para vocês ali a atividade de ciências, não nesse momento de primeiro aninho, nesse momento não. Aí, a outra coisa foi que você falou que a Eliane fez uma colocação de o importante é que as atividades sejam de qualidade, né, e não de quantidade, não foi isso, Fatinha? Isso. O objetivo é esse. Olha, a gente sabe, né, a gente enquanto professora, a gente sabe que tem uma quantidade enorme de material na rede aí, né, na internet. E a gente faz uso, obviamente, desse material, né, de pegar. Mas, quando as professoras estão sentadas, elaborando, elas estão pensando muito, elas têm todo um propósito pedagógico ao elaborar. Leva-se muito tempo para pensar naquele material. Então, seria muito fácil para a gente baixar atividades da internet, colocar a logo lá da Imaco e mandar para vocês. Mas não faz sentido isso para a gente. O que faz sentido é que a gente, dentro de uma matriz que a gente tem que cumprir, uma matriz essencial que a gente tem que cumprir, que a gente vá trabalhando ali as habilidades com eles. Então, todo esse material, ele tem um propósito, ele tem uma razão de ser. Então, a gente não quer também
adiantar os passos. Primeiro, tem que ir no passo a passo da alfabetização e ir sentindo como que eles estão. É complicado, gente, é um desafio, porque a alfabetização é um processo que necessariamente envolve interação. E nós não estamos, né, frente a frente com o aluno. Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar a questão, né, da consciência fonológica, por exemplo, o aluno, ele precisa saber, a professora precisa saber se ele está entendendo o som. Então, vamos brincar de rima, vamos trabalhar as rimas. Como é que a gente vai fazer esse trabalho de rima sem que a professora possa olhar para o aluno e ouvir ele falando? Olha, essa palavra daqui, o último pedacinho dela, qual é? Essa última palavra, ela rima com o quê? Qual outra palavra que também termina da mesma forma? Então, esse tipo de interação, nesse momento que a gente está vivendo, é muito difícil. Mas a gente está tentando, né? A gente está se esforçando muito para que a gente consiga aí, com a ajuda de vocês, por isso é que eu falei que a parceria com vocês é essencial, porque muitas vezes a gente sabe que vocês que estão ali, né, na linha de frente, ajudando os alunos, fazendo esse trabalho, então as professoras também sentem uma necessidade de explicar para vocês, com elas. A gente está conversando muito da possibilidade delas fazerem pequenos vídeos que possam ali, de alguma maneira, esclarecer, tanto para os alunos quanto para vocês, alguma questão que de repente tem um enunciado, alguma coisa que seja mais difícil, e aí vocês, né, possam, de repente, através de um canal no YouTube, do nosso canal no YouTube, vocês possam ver o vídeo e entender ali aquele material. Por exemplo, o terceiro ano, as professoras fizeram, os meninos estão vendo a questão da letra cursiva. Então, as professoras fizeram um vídeo para falar um pouquinho da letra cursiva, porque é uma coisa difícil, a gente não está junto com eles, não está mostrando para eles. Então, a ideia é que a gente também possa fazer isso com o primeiro ano. E a partir dessas informações que vocês estão nos fornecendo, a gente vai poder trabalhar e saber quais são as dúvidas, né? O que está aparecendo com mais dificuldade para vocês. Os canais de comunicação da imagem. Então, eu vou fazer o seguinte, a gente tem um cartão interativo, que eu acho que eu mandei no primeiro momento, mas pode ser que as pessoas não tenham recebido, algumas pessoas não tenham recebido. Então, eu vou mandar para vocês no próximo roteiro, eu vou mandar é um cartão interativo, é um arquivo PDF, que vocês entram nele, e aí vocês vão ver lá todos os íconezinhos com o telefone da escola, com o site da escola, com o Instagram. Então, basta clicar ali que você é direcionado. Então, se você quiser ligar, você coloca clica naquilo ali e liga para o número que está lá. Tem os telefones institucionais, um desses telefones fica comigo, o outro fica com a secretaria. Tem o telefone lá da escola mesmo, da secretaria. Então, são 3 telefones. Além disso, tem o site, tem os e-mails, né, também. E aí vocês podem, por e-mail, vocês já se comunicam comigo através do imaco.ped. Esse é o canal também de comunicação. E depois quando a Letícia fizer aí, mais ou menos no meado de maio, ela já vai entrar em contato com vocês. Qual que é a próxima? Eu acho que, Cristina, sanou todas as dúvidas. E o que tem aqui no chat ainda, Cristina, são as pessoas que gostariam de receber um número maior de atividades. E aí foi falado de uma sugestão que foi num dos roteiros das crianças, de uma plataforma que é a Luz do Saber. E que é uma plataforma muito interessante. Então, se alguma família, né, quiser continuar as atividades dentro dessa plataforma, é uma plataforma muito confiável. Ela é uma plataforma da Universidade Federal do Ceará, né, criada pela universidade. Ela é específica para alfabetização e ela é muito... tem um número bem grande de atividades para aquelas crianças, né, que puderem ter o acesso. E também, Cristina, a gente poderia disponibilizar, quem sabe, no momento, o Simbalu.
que a Silvia fez, que também tem um número bacana de atividades, né? E que as crianças podem ter acesso. Olha, eu acho que é muito importante mesmo que vocês tenham uma preocupação muito grande com o processo de alfabetização das crianças, né? Na questão de aprender a ler, de aprender a escrever. Mas nós, pedagogas, nós sabemos que nesse ciclo da infância existe uma coisa que é a mais importante, que é o brincar. Então, os filhos de vocês precisam brincar. Aí você fala assim para mim, mas eles já brincaram muito ano passado. Eles precisam brincar sempre. Eles precisam brincar sempre, porque é através das brincadeiras que eles vão formulando uma série de coisas, que eles vão entendendo ali uma série de processos. Então, deixem que essas crianças brinquem, entendeu? Seja brincar em casa, existem momentos que seria legal que quem tiver oportunidade puder ter acesso à internet, né? Claro que sempre com acompanhamento de um adulto, porque a internet é uma questão muito perigosa, então a criança precisa estar ali junto com o aluno para poder navegar, né? Vocês saibam, esse site que a Márcia falou, que foi o site que a gente indicou, que a professora Sabrina fez um videozinho explicando como é que acessava, é um site bacana, mas que não deve ser uma coisa maçante para as crianças, entendeu? Esse processo todo de alfabetização tem que ser um processo prazeroso. Então, a gente está vendo aí, eu acho que quando eles receberem esses livros didáticos, eles vão ter um contato com o livro didático, que já é um material mais, assim, tipo de escola mesmo, né? Então, acho que vai dar um tom, assim, de... Então, vamos fazer as coisas com uma certa cautela, entendeu? Eu sei que tem crianças que estão, porque hoje a gente tem uma proposta pedagógica, né? Nós pedagogas, que é que a criança, a gente tem que ir ofertando conforme a criança está solicitando. Então, por exemplo, antigamente dizia-se que 4, 5 anos não era a idade de alfabetização. Não, eles não podem ser alfabetizados. Hoje a gente sabe que vai depender de cada criança, entendeu? Se a criança está lá na educação infantil e a criança está buscando isso aí, é uma criança que tem acesso à palavra escrita, ela tem acesso a essas informações, ela está ali na sede de querer aprender e vai, que letra é essa e tal. Não tem jeito, não tem como a gente impedir, o processo vai acontecendo. E tem outras crianças que demoram um pouco mais. Então, a gente precisa ir sentindo um pouquinho de cada um. Então, é como a mãe do Iago falou aqui, que o Iago ele já sabe ler, mas ele tem outras questões que ele não está conseguindo. E aí tem uma outra mãe que fala, olha, meu filho ainda não sabe ler. Então, vai aprender, vai chegar lá, entendeu? A Rosineide está colocando aqui, ó, que ele sente falta de brincar com outra criança. Ele não se interessa por brincadeiras que ele brinca sozinho, entende? A gente entende muito isso, né? E da mesma maneira como ele sente falta da escola, nós sentimos falta deles. Demais. Nós ainda não conhecemos os filhos de vocês, mas a gente já sente falta deles, porque a gente sente falta de tudo da escola, né? Eu tive lá, não sei se eu comentei isso com vocês na última reunião, mas eu tive lá entregando um material na época anterior, dos plantões anteriores, e um aluno falou para mim assim, Cristina, eu estou com muita saudade da escola. E eu fiquei com o meu olho cheio de lágrimas, porque eu falei para ele, Gabriel, eu também estou com muita saudade de você, eu estou com muita saudade de todas as crianças, entendeu? Porque eu, particularmente, gente, eu sinto falta do barulho, entendeu? Eu vou para a Imaco, hoje eu fui para a Imaco, aquele silêncio, eu vou me desorientando, de ficar assim, gente, está muito silêncio isso aqui, eu não estou dando conta. É um espaço que é de vida, né, que precisa deles gritando, entendeu? Quando a gente estava lá, eles gritavam, a gente ficava enlouquecido, eles estão gritando muito, mas agora a gente sente falta deles gritarem, deles correrem, entendeu? Né, da vozinha, de falar, de perguntar, de estar ali o tempo todo aprontando mesmo, porque eles aprontam. Então, a gente sente falta de tudo isso. Então, Rosineide, saiba que essa falta que o Iago sente é uma falta que nós sentimos também, né? Sim, Daniela, a plataforma é a Simbalu, sim.
Ô, Cris, só reforçar no que eu coloquei no chat aí também, se alguém tiver alguma demanda específica que não dá para resolver agora, né, igual essa dúvida sobre atividades, atualização de e-mail, alguma demanda específica, para nos encaminhar um e-mail para o imaco.ped, porque para a gente anotar os e-mails aqui, anotar errado, alguma coisa assim, é melhor que todo mundo que tiver a demanda nos envie o e-mail primeiro, solicitando para a gente poder encaminhar, tá bom? Ótimo. A Francislene colocou aqui, né, que ela sente dificuldade em fazer as atividades com ele, porque ele não, parece que ele não identifica o ambiente lá, né, tipo assim, com o lugar que é a escola, né, de aprendizado, assim. Essa é uma questão, Francislene, que aparece para muitas famílias, assim, né? Eu tenho famílias que conversam comigo e me falam assim, meu filho todo dia senta e faz lá, tem todas as atividades, ele senta e faz as atividades, as que vocês mandam, as que eu passo para ele. E eu falei, nossa, bacana. Mas eu sei que tem famílias que não conseguem, né? Que moram, a criança mora só com a mãe, por exemplo, a mãe trabalha o dia inteiro, ela chega enlouquecida porque ela já tem que dar o jantar e ela já tem que fazer a comida do dia seguinte. E aí, uma mãe falou comigo, Cristina, eu só consigo fazer tudo com ele no final de semana. Tem problema? Como é que eu vou falar para a pessoa assim, tem problema? Não tem problema nenhum, entendeu? Eu acho que o tempo que vocês têm que ter com cada filho de vocês é um tempo de qualidade. Não pode ser a quantidade de tempo que vocês vão ficar com a criança, é a qualidade que vocês vão ter. Eu passei uns dias, há 2 anos atrás, no Rio, e fiquei na casa do meu irmão tem, agora eles já estão maiores, mas os meninos eram pequenos, e à noite, são 2, a minha cunhada falava assim para mim, Cris, eu vou ter que ir ali, que agora é o tempo do Rô. Então, ela, todo dia à noite, ela estabeleceu com eles um horário que era o tempo para ele, meia hora, né? E aí, todo dia eles cobravam dela. Agora é o meu tempo. Tipo assim, você vai parar de conversar com meu pai, você vai parar de conversar com meu irmão, você vai parar de conversar com a minha tia, porque esse tempo é para mim. E aí eles ficavam lá no quarto, conversavam, brincando, e era meia hora. Mas é meia hora que é o suficiente para satisfazer ali a criança saber que aquela atenção ali é toda para ele, aquele tempo é todo dele. Então, eu acho que isso é muito importante, que cada um de vocês pensem, porque às vezes são famílias que têm 2, 3 filhos, e aí como é que a gente se divide, né? Eu tenho 3, gente, eu passei por isso também, né? Meus meninos agora estão tudo grande, faculdade e tal, mas eu vivenciei isso, é muito difícil, porque você está ali naquela luta da casa, de comida, de faz comida, e arruma, e no dia seguinte já tem que ver o uniforme, já tem que ver isso, aquela correria, e falta esse momento. Então, é importante. Às vezes, se vocês chegarem à noite e falam assim, vamos ler um livrinho? Vamos ver um livrinho? E aí, essas crianças que já, né, já conhecem as letras, já sabem ler, deixa eles lerem uma página, você lê a outra, vai conversando. O que você entendeu dessa história? O que você não entendeu? Como é que é? Conta para mim. Você já consegue ler esse livro? Como é que você acha que é esse livro? O que você entendeu dessa história? E vai ali nessa interação, porque a aprendizagem ela vai se dar de diversas maneiras, entendeu? Não necessariamente só quando ele sentar para poder estudar. Que bom se ele tiver um momento ali, uma sala, um lugar, né, qualquer que seja ele, que ele possa sentar, estudar, que ele fique quietinho ali, que ele possa fazer a atividade dele. Mas se não tiver, né, se por acaso não for possível, então de que maneira que isso aí vai acontecer? Né? Então, eu acho que a gente tem que levar em consideração tudo isso. E não sofram, né? Eu acho que o mais importante é que a gente já está tão difícil para todo mundo, a situação já está tão, sabe, pesada, com tanta coisa, né, gente? Olha o número de mortes, gente, que todo dia o Brasil está tendo, que a gente já chegou num patamar assim. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui já perderam familiares, perderam amigos, todo mundo tem alguém conhecido que passou aí esse aperto. Então, né, situações de desemprego, inúmeras situações que vocês estão vivendo, que todos nós estamos vivendo. Então, esse processo com cada um dos filhinhos de vocês não pode ser nada sofrido, tem que ser uma coisa muito bacana, muito boa para todos, viu? Vanessa, as atividades serão também do livro, né? Não vai ser só no livro. Então, por exemplo, vocês vão receber provavelmente um roteiro ou uma orientação
de que páginas do livro, por exemplo, livro de língua portuguesa, qual página que eles vão trabalhar naquele roteiro, qual página. Então, pode ser que assim, num determinado momento eles falem, olha, vai ter o livro de português, o livro de matemática, mas vai ter uma outra atividade separada, entendeu? A gente vai vendo, não necessariamente vai ser só do livro, vai depender muito do que as professoras estão entendendo da necessidade ali, porque nem sempre o livro, como recurso didático, ele atende a tudo que as professoras querem trabalhar. Então, às vezes, elas podem pular também, não necessariamente o livro vai na sequência certinha, tipo, olha, começou na página 3, aí, de repente, vocês vão falar assim, agora, mas ela está passando uma atividade mais para frente, menos, entendeu? Elas podem ir e voltar, não quer dizer que vai numa sequência certinha, não. Tá? Não se assustem com relação a isso, de nada. Tem uma pessoa com mão levantada, Cristina. Pode falar. É a Fernanda Costa. Pode falar, Fernanda. Fica à vontade. Pode abrir seu áudio e falar. Será que não foi sem querer que clicou aqui no... Eu acho que ela já está com a mão levantada desde o início. Às vezes ela clicou sem querer e não abaixou, né? Pessoal, mais alguma dúvida, mais algum questionamento? A gente tem aqui um grupo bom de pessoas hoje presentes, mas ainda algumas famílias, né, provavelmente não puderam participar. Vamos ver se a gente amanhã consegue entregar para boa parte de vocês. Quem não puder, vá em outro dia, mas tentem ir amanhã, se vocês puderem. E a gente está aqui para ajudar, para esclarecer, né, o que vocês quiserem saber, podem nos perguntar por e-mail, que a gente está aqui. E só esclarecendo que a gente respondeu no chat uma coisa, Cris, surgiu alguma dúvida de que a gente ainda não tem previsão do retorno presencial, tá? Eu tinha visto mais para frente, aí depois acabou falando várias coisas, não falei isso. Olha, gente, o que a gente sabe, o que a gente tem? Na semana, 2 semanas atrás, né, o prefeito e a secretária foram para a imprensa e falaram que estava autorizado o retorno. Então, o retorno estava autorizado a partir do dia 26. As escolas particulares voltaram no dia 26, só as de educação infantil, e hoje voltariam as EMEIs. Então, hoje voltaram as EMEIs, né? Eu agora imagino que a gente vai ficar aí vivendo essa experiência de como que está sendo nas EMEIs, porque as EMEIs estão cumprindo um protocolo, nós também teremos que cumprir. Então, vamos ver o que vai acontecer lá, né, como que vai se dar isso aí, para depois a gente pensar. Inicialmente, né, tinha se dito lá em março, que quando as EMEIs voltassem, a gente ia ter um prazo aí de 15 dias para que a escola fundamental de 1º ao 3º ano voltasse. Não se falou mais nisso. Agora, o que se falou agora nesse retorno da educação infantil é que vamos aguardar, tipo, um período ali, daquele período de 15 dias, para poder voltar a conversar. Então, temos que aguardar. A gente tem na escola, todas as escolas, a gente criou uma comissão de retorno. Então, essa comissão de retorno a gente se encontrou essa semana passada, para a gente poder pensar. Então, a gente já está com todos os protocolos, a gente já está vendo tudo que a gente vai ter que fazer, mas a gente tem que aguardar informações da cidade para a gente saber. Voltamos? Não voltamos? Quando voltarmos, né? Quem vai voltar? Todo mundo vai voltar daqui? Né? De todas as famílias que estão aqui presentes, será que todo mundo vai autorizar a criança voltar? A Vanessa está lá balançando a cabeça que não, então eu acho que não. A Adriana, só estava no nome da Adriana, também não. A Rosineide já falou que sim. Então, assim, né, a gente não sabe, né? A gente sabe que é um período curto, que as crianças vão poder voltar. O Matheus está falando que sim, o Matheus está a fim de voltar para a escola, 4 horas. Então, assim,
vamos ver, né? Quem são, para a gente poder pensar em quais crianças que voltariam, essas crianças que voltar, como é que vai ser o atendimento a elas, né? Essa expectativa que vocês estão aí, de já, eles vão voltar para a escola, a gente já vai carregar eles de atividades, não vai ser isso, entendeu? Porque a gente quer primeiro sentir como é que eles estão, a gente quer ouvir, a gente quer contar história, a gente quer ouvir música, a gente quer deixar eles brincarem muito, né, correrem no pátio, conhecerem a Imaculada, que eles precisam conhecer, tudo isso dentro dos protocolos. Então, tem muita coisa assim. Então, não temos ainda uma possibilidade de quando voltaremos, não sabemos isso, mas assim que tivermos qualquer posicionamento, eu chamo vocês para conversar de novo, né? A Fernanda está colocando aqui que um dos filhos dela é asmático. É um risco muito grande, né, gente? A gente sabe que, assim, tem acontecido algumas comparações do tipo assim, mas a criança vai no parque, mas a criança vai no supermercado com a família. Mas é muito diferente, porque a pessoa vai rapidinho e volta para casa. E aí o contato que ela tem com algumas pessoas é pequeno. Ela tem contato? Tem, mas muito pequeno. Na escola, eles vão ficar em contato com todos os colegas, mesmo que sejam 10, 12 por turma, vai ter o contato com a professora, vai ter o momento que eles vão ir ao banheiro, vão beber água, vai comer. Não tem jeito, não tem jeito. Eu não tenho a garantia, gente, não tenho certeza de que eles vão ficar 100% do tempo que eles estarão na escola, né, às 4 horas, com a máscara, né? Eu não tenho essa certeza. Eu vou ter que ver para poder falar, não, beleza, eles ficam, ou eles não ficam. Eu acho que não vão ficar, entendeu? Porque se eu tenho uma dificuldade enorme para me manter de máscara tanto tempo assim, adulta, imagina eles, né? Então, tudo isso é muito complicado, né? Assim, da gente pensar. Mas, vamos ver. Eu vi aqui que tem uma mensagem da Elaine. Não tem problema, não. Que você pode ir na quinta, não tem problema, não, viu, Elaine? Que a Rosineide colocou que agora ela dá valor, que ela tá, não, agora não, se ela já dava valor antes, agora ela dá mais valor ainda para nós professores. A gente tem ouvido muito isso das famílias, né? Porque como vocês estão convivendo com a criança mais tempo em casa e tal, de certa forma passam a entender, tipo assim, nossa, a professora ficava tanto tempo com eles, né? E sabia de um monte de coisa, porque às vezes a gente deixa crianças que ficam com a gente lá, né? Ficavam o dia inteiro. E às vezes a gente falava, está acontecendo isso, e a mãe fala, mas lá em casa não acontece. Mas lá na sua casa ele não fica o dia inteiro, entendeu? Ele só fica o dia inteiro com a gente. Fim de semana ele está feliz da vida, né? Que está com os pais, está com a família e tal. Então, são situações assim que agora a pandemia acabou criando, né? Essa situação de vocês verem. A Carolina falou que chegou agora e assim, Carolina, é o que a gente apresentou aqui, que amanhã vai ter um plantão na escola e que esse plantão é para receber os materiais que os meninos já realizaram e que a gente vai entregar, né? E essa situação, não sei exatamente o que você está chamando de aulas remotas, mas a gente vai continuar nesse formato, né, do envio de atividades não presenciais e que quando pudermos retornar, aí vai ser uma nova conversa, aí a gente vai apresentar para vocês a organização, porque para a gente poder falar dessa organização, a gente precisa de várias variáveis, de várias informações que a gente ainda não tem, tá? Eu estou vendo aqui várias famílias falando que não. A dúvida que apareceu, Cristina, é se retornar, se vão continuar com as atividades da forma como estão também. Com certeza a gente vai fazer uma organização que possa continuar, porque, né, estou vendo aqui que várias famílias falam que os filhos não retornam, a gente tem que continuar, né, dessa maneira, e aí a gente vai provavelmente fazer lá na escola um outro tipo de atividade, né, vamos complementar, enfim, a gente vai ter que organizar, gente. Eu não tenho todas essas respostas assim nesse momento, não, mas uma coisa é certa, a gente vai continuar, mesmo quando a gente voltar para o presencial, a gente vai continuar ofertando atividades não presenciais, porque a gente já sabe que muitas famílias não retornam, né? Não nesse momento, né? Até tem que esperar todo mundo vacinar, né? Até estar com mais segurança mesmo, né?
A gente já falou, Adriana, né, sobre essa questão dos exercícios colados no caderno, que você pode entregar o caderno, não tem problema. Se você estiver precisando de outro caderno lá para, né, os próximos exercícios, a criança fazendo em outro caderno, não tem problema. A gente amanhã fornece um outro caderno para você, tá? Para quem precisar. Cada um, né, tem um pensamento, né, Rosineide? De repente, a gente também quer que as crianças possam voltar, né, que elas possam correr, que elas possam brincar, a gente deseja isso. Então, vai depender, né? Mas entendo também as famílias que não querem, entendo os dois lados. A situação não é muito fácil, né, nesse momento, para todos nós. A gente entregou um caderno, Francislene. O que acontece? Logo no inicinho, eu não lembro agora qual que foi a semana de março, a gente entregou um kit, eu não estou lembrada do dia, mas assim, a gente entregou um kit pequenininho, que tinha alguns materiais, e tinha um caderno. Aí, talvez você não tenha ido lá, não tinha tempo de ir lá buscar, aí a gente não tem problema, porque esse kit está lá. Eu tenho a listagem de quem pegou e quem não pegou, aí eu vou olhar, se você não pegou, aí você pode pegar amanhã, não tem problema não, tá? E aí, quem tiver com as folhas mesmo, né? Não, ele fez nas folhas, beleza, ele pode levar nas folhas, não tem problema, tá? Da maneira como vocês... Ah, você fez a matrícula depois. Então, ele não recebeu nenhuma atividade, Francislene? Qual que é o nome da sua criança? Davi de Paulo. Então, você não recebeu nenhuma atividade para o Davi ainda? O Davi não fez nada, é isso? Ou ele já fez alguma atividade? Não, oi, boa noite. Não, ele fez. Nós pegamos, recebemos sim, mas. E aí eu até coloquei algumas vezes, eu estou na dúvida se nós recebemos todas. Aí eu vou mandar um e-mail amanhã para saber se nós estamos. Porque a gente fez matrícula bem depois. Mas não tem problema não, presidente. Se você puder ir lá amanhã na parte da manhã toda eu vou estar lá. Aí a gente olha na lista e vê. Você leva o que ele fez, que aí eu vejo para você o que está faltando. Se for o caso, eu te encaminho depois por e-mail que estiver faltando, entendeu? Não tem problema. Tá? Ah, tranquilo. Obrigada. Nada. E Eliane, se tiver, né, se você for devolver no caderno, porque tem família que vai devolver no caderno, tem família que não vai. Eu disponibilizo lá amanhã o caderno para vocês. Assim que eu chegar lá amanhã, eu já vou separar, porque caderno realmente não está separado, mas eu separo. Pode levar o Iago, sim, Rosineide, não tem problema nenhum. Só que ele não pode entrar na escola, né? A gente não está autorizado a entrar na escola, ninguém, só a gente mesmo, né? Inclusive está reduzido, muito reduzido o número de pessoas. Então, por exemplo, hoje eu estava lá, a Fatinha estava lá também, e a gente estava trabalhando, mas todo mundo trabalhando assim, separadamente, com distanciamento, né? Máscara, álcool gel, esses protocolos aí fazem parte da nossa vida, assim, amanhã. Mas pode levar o Iago, ele só não vai poder entrar na escola para poder conhecer, né? Eu imagino que está uma curiosidade muito grande, né, nesse sentido. Mas a gente não tem como autorizar isso. Mais alguma questão, gente? A Carolina, ela chegou depois, então a dúvida dela é sobre contato com o professor para tirar dúvidas, ou se vai continuar como está. Carolina, o que eu falei é que provavelmente a partir da segunda quinzena de maio, a professora Letícia vai fazer uma linha de transmissão via WhatsApp com vocês. Então, a gente vai ter esse contato de vocês terem algum questionamento, só que não é um grupo, né? Linha de transmissão. Então, significa que você vai perguntar para ela diretamente e aí ela vai... a gente tem lá, depois na hora que ela entrar em contato com vocês, vai tudo explicadinho. Quais os dias que ela responde, como é que é, vocês podem perguntar todos os dias, mas nem todos os dias ela consegue responder. Então, ela tem um horário do horário de trabalho dela que ela fica só para fazer esse atendimento. Então, vai ter essa interação. Além disso, via e-mail, como a gente falou, e a gente vai
disponibilizar também as atividades no site da escola. Pode? Então, Rosineide, fala para ele ir, sim. Se ele for de manhã, eu vou conhecer o Iago. Pessoalmente. Mais alguma questão, gente? Eu não tenho certeza, Carolina, mas eu não sei se foi você ou se tem outra mãe chamada Carolina que mandou um e-mail hoje, mas hoje eu fiquei na escola o dia inteiro, eu não consegui responder ao e-mail, mas eu vou responder amanhã, que era uma outra questão. Eu não sei se foi você, mas se foi, pode ter certeza que eu vou responder amanhã, tá? O seu e-mail. Alguma outra questão, gente? Alguma outra dúvida? No chat não tem mais nenhuma questão, não. Acho que foram todas esclarecidas. Então, pessoal, podemos encerrar. A gente tinha falado até 8h30, são 15 para as 9, né? Não quero atrapalhar aí a vida de vocês. Oi. Elaine Ávila está perguntando se na quinta-feira pela manhã você estará na escola. Não, quinta-feira pela manhã eu não estarei, Elaine, porque eu tenho uma reunião com o turno da manhã, então eu não consigo estar lá. A gente fez um cronograma para poder nos dividirmos, né? Eu, a Fátima, o Marcos, coordenador do PEI, o Juan e a professora Marilene, que é do turno da manhã. Então, cada um vai ficar pelo menos um turno para poder ver. Então, eu não consigo ver. E, assim, muitas vezes eu quero... Amanhã é o primeiro dia, né, que vocês também, eu vou estar lá, com certeza. Eu vou tentar ir o máximo possível, mas eu não sei se eu vou. Mas se depois você quiser, Elaine, de alguma maneira, conversar alguma coisa para mim, vou disponibilizar aqui no chat o telefone institucional, que é o telefone que fica comigo. E aí, se vocês quiserem conversar comigo, né, de alguma maneira, às vezes vocês podem ligar, toca, eu não atendo de imediato porque eu estou em reunião, estou em alguma coisa, mas eu sempre retorno, tá? Então, de alguma maneira, eu sempre retorno. Deixa eu botar aqui para vocês. Esse celular aí, ó, 988883439. Esse é o telefone que fica comigo. E que se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar alguma coisa mais específica, podem me ligar, não tem problema, tá? Sim, Carolina, sim. O que a gente fez, que a gente falou, Carolina, que eu falei no início, é o seguinte, é que a gente fez uma organização, porque como são 9 anos para a gente poder recolher esse material e também entregar, a gente dividiu, né, por dias, para cada dia em um ano, mas a gente sabe que tem famílias que não vão poder, a gente sabe que tem famílias que têm irmãos, então não tem um critério assim, mas a gente não quer que seja todo mundo ao mesmo tempo para evitar ali algum tipo de aglomeração, tá? Mas é claro que se você só pode ir na quarta, e se você vai na quarta, tá bom? Podemos encerrar, pessoal? Sim, obrigado às famílias presentes aí. Já coloquei no chat aí também, agradecendo. Possamos voltar em breve com segurança. Pessoal, uma boa noite. Muito obrigada pela participação de todos. Vou encerrar aqui a gravação nesse momento, tá? Muito obrigada. Boa noite a todos. Tchau, Matheus. Prazerzão, viu? Você é muito lindo. Tô louca para te conhecer pessoalmente.